ficasse assim muito... Vamos tentar fazer muito rápido aqui a nossa apresentação hoje, então que não ficasse muito assim atento a comentários agora. Preste mais atenção, porque depois você pode voltar quantas vezes quiser o vídeo, porque esse vídeo vai permanecer aí no ar para sempre, aí no nosso canal. Muito bem. Então, quem foi esse homem que criou a ideologia comunista? Quem foi? Chamado Karl Marx. Inclusive, esse homem era filho de pastor. Ele foi filho de pastor, certo? Só que parece que ele não aprendeu nada com o pai. Ou talvez se revoltou contra o pai. Né? Alguma coisa aconteceu aí. E, na verdade, aqui eu tenho um site que ele fala um pouquinho disso, inclusive já está na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo que você já está assistindo, estão todos os versículos que vamos falar hoje, estão todas as páginas que vamos abrir hoje e até algumas mais, para você consultar depois. Senão agora você vai sair do vídeo. Mas muito bem, Karl Marx, o pai do comunismo, o homem que queria se vingar de Deus. Preste muita atenção nisso. Esse senhor aqui, barbudo aqui, foi ele. Então, muito bem, olha só o que ele escreveu, palavras dele. Assim, o céu eu perdi. Escute bem. E sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Escute bem isso. Veja se isso encaixa com uma educação cristã, ou com a nossa visão cristã, ou com a vida cristã. Olha só. O céu eu perdi. Ele escreveu isso. O céu eu perdi. E sei disso muito bem. Ele estava consciente, não estava possesso, louco, não. Eu sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Ele já tinha decretado o seu destino eterno. A minha alma, que já foi fiel a Deus, olha só. Ele foi uma pessoa desviada dos caminhos de Deus. E ele estava reconhecendo que a minha alma está escolhida para o inferno. Nada senão a vingança restou em mim. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Ele estava dizendo isso. Inclusive tem a referência em inglês num site chamado marxismo.org. Depois eu coloco essa referência, agora eu esqueci, depois eu coloco, terminando o nosso vídeo, na descrição do vídeo aqui. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Queria se vingar de Deus. Então aqui fala muitas palavras que ele usou, né? Ele se tornou um inimigo professo de Deus e viveu sua vida em intensa e agonizante amargura e ódio. Ele não era ateu, ele acreditava em Deus, tanto que ele odiava a Deus. Então eu não posso odiar alguma coisa que eu acho que não exista. Eu só posso odiar aquilo que eu sei que existe. Então ele sabia que Deus existia. Ele foi criado pelo pai dele, cristão, né? E ele dizia sempre, ele odiava a Deus e ele dizia o seguinte: eu estabelecerei meu trono em cima, frio e terrível será o meu apogeu. Palavras semelhantes às mesmas que Deus fala que Satanás dizia: eu subirei ao céu acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Olha só, né? Então, outras palavras que ele usou foi o seguinte, olha só. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro. O que você acha que um homem desse poderia produzir de bem para a humanidade? Um homem com palavras assim. Você acha que ele produziu, será que ele gerou algo bom para o mundo? Esse aí é o pai do comunismo, meus amigos. Vos apresento ele agora. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro, até que eu enlouqueça e que o meu coração não mude dramaticamente. Aí ele diz, vem essa espada, vocês estão vendo essa espada? O rei das trevas a vendeu a mim. Estão vendo essa espada? Karl Marx dizia. O rei das trevas a vendeu a mim.
Agora, olha outras palavras, que perturbação esse homem vivia. Então, ele dá um nome aqui de uma entidade que ele sempre falava num dos seus livros dele, chamada Oulanen, né? Tomara que eu nem pronunciei certo esse nome. Ele diz o seguinte, ele escrevia o seguinte: pois ele está marcando o tempo e dando sinais. Mais audaciosamente ainda eu executo a dança da morte. E eles dizem, Oulanen, Oulanen. Esse nome soa como a morte, e soará até que não pare em formas miseráveis. Olha só. Alto, agora eu já tenho. Se levanta da minha alma se levanta da minha alma claro como o mar, e duro como os meus ossos. E ainda assim tu personificas a humanidade. Eu te poderei tomar pelo poder de minhas poderosas mãos e esmagar-te com força feroz, enquanto o abismo se fende diante de mim e tu na escuridão. Tu cairás no abismo e eu te seguirei. Tu cairás no abismo e eu te seguirei, gargalhando e sussurrando em teus ouvidos. Venha para baixo juntamente comigo, companheiro. Palavras de Karl Marx a essa entidade misteriosa que ele invocava e chamada Oulanen. Então, como é que pode um cristão ler e gostar de um personagem desse tipo? Né? Como é que uma pessoa pode exaltar o trabalho de uma pessoa como essa? Uma pessoa completamente espiritualmente e completamente perturbada. Então, outras palavras, pereci, o meu tempo se esgotou, o relógio parou, a pequena construção ruiu, logo abraçarei a eternidade e como um grito proferirei gigantesca maldição para toda a humanidade. Isso era o que ele queria. Isso é o que ele queria. Então, como é que você pode encontrar pessoas que pousam para uma foto com um livro de um homem desse? Né? Que pousam, que admiram a obra de um homem desse. Só se você realmente não conhece a pessoa do Senhor Jesus. Só se você realmente e se conhece e admira um homem como esse, então você, meu amigo, é um falso cristão, você me perdoe. Ou você realmente é luz ou é trevas. Ou sim ou não. Com Deus não tem escala de cinzas. De cinza. Ou é preto ou é branco. Ou você realmente aceita Deus ou você não aceita. Ou é luz ou são trevas. Não é verdade? Nós não podemos estar divididos. Então, outras pessoas que escreveram sobre a vida desse homem, o pai do comunismo, diziam dele o seguinte: não há evidências para a crença de que Marx mantinha nobres ideais com relação à humanidade. Ele não tinha nobres ideais com relação à humanidade. E teria adotado uma postura antirreligiosa por ter visto a religião como obstáculo aos seus ideais. Do contrário, Marx odiava qualquer noção de Deus ou deuses e estava determinado a ser o homem que ia tirar Deus do cenário. Olha a determinação dele. Tudo isso antes de abraçar o socialismo, que seria apenas a isca que proletários, ou seja, trabalhadores e intelectuais adotariam para si este intento demoníaco. Então, ele criou essa doutrina do socialismo que tivesse um exército de pessoas para realizar o seu maior desejo, que era realmente tirar Deus do cenário. Essa era a proposta final dele. Né? Então, aqui diz, para piorar a situação dos seus amigos mais íntimos, Mikhail Bakunin, ao lado de quem Karl Marx fundou a primeira Internacional Comunista. As suas palavras desse amigo dele eram o seguinte: Satanás, o rebelde eterno, o primeiro livre pensador, é o que ele achava de Satanás, como se Deus não nos tivesse criado
como livres pensadores, mas ele achava que era Satanás. E o emancipador de mundos, ele faz que o homem se sinta envergonhado de sua bestial ignorância e de sua obediência. Ele o emancipa, nas palavras do amigo de Marx, que Satanás que nos emancipava. Estampa em sua fronte o selo da liberdade e da humanidade, instando-o a desobedecer e comer o fruto do conhecimento. Né? Referência aí a Adão e Eva. Então, nas palavras desse homem. Então, bom, aí você já tem uma ideia. Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa a falar dessa pessoa. Então, você vê que cristianismo e essa filosofia que esse homem cria, elas não podem ser compatíveis. Né? Se conhece a árvore pelos frutos. Se conhece a árvore pelos frutos. Uma figueira não pode produzir outro fruto que não seja figo. Então, o que produzia esse homem era um homem que, infelizmente, estava contra Deus. Ele não era ateu. Ele era um homem que cria em Deus, mas odiava deliberadamente a Deus, invocava a demônios. E o que ele criou foi exatamente essa coisa maligna. Bom, aqui nós temos aqui nesse outro site, eu não vou subir muito porque a foto é pesada. As fotos são pesadas. Se você for um pouco sensível, eu peço até para você fechar os olhos. Não desligue o vídeo, não. Mas até você fecha os olhos. Esse aqui foi o resultado do comunismo que Karl Marx ele criou e que foi adotado na Rússia. Olha só a foto das crianças. Aqui está a foto tirada em 1921, as crianças famintas, no país, o primeiro país que adotou o comunismo no mundo. Olha só as crianças. Mas tem mais ainda. Né? Aqui está uma família. Olha a mãe chorando aqui. Né? A mãe chorando com os filhos aqui. Esse site que você está vendo que eu abrindo, ele está na descrição do vídeo. Depois você abre e veja com seus próprios olhos. Um casal com seus filhos famintos durante uma fome na antiga União Soviética, por volta de 1922. Né? Ainda era o governo de Lenin. Né? Não era Stalin, não, era Lenin. Então aqui está, olha só a outra foto de uma mãe amamentando ou tentando amamentar aqui o seu bebê. Foto tirada em 1921. Mostra uma família atingida pela fome na região do Volga, na Rússia. Guerra civil na Rússia. Guerra civil é quando o país entra em guerra com ele mesmo. Pessoas estão tão divididas que estão um matando os outros. E será que não é esse um plano também para o Brasil? Para nós nos matarmos uns aos outros? Né? Olha a fome aqui, ó, foto tirada de crianças refugiadas em 1921, devido à guerra civil. Olha só o estado dessas crianças. Né? Só que ainda tem mais ainda. Olha os pobrezinhos aqui, né, esperando um pratinho de comida na cidade de Pokrovsk, né, Saratov, na União Soviética, em 1923. Né, cantina para pessoas famintas. Olha a carinha aqui dessa criança. Né? Olha, isso aqui é de chorar, meus amigos. Isso aqui é o que Satanás quer implantar no Brasil. Esse é o fruto. Esse vai ser o resultado, né? Para vocês que muitas vezes aí, olha só o estado das crianças, olha só essa menina, olha só, né? São ossos, olha as perninhas deles aqui. Né? Isso aqui foi olha só, a criança chorando de fome num hospital, né? Criança agonizando, gemendo por osso. Né? Olha eles levando os cadáveres das pessoas. Né? Aqui está, olha só, talvez uma criança vendo alguém da sua família morrendo, né? Secando, morrendo com os olhos abertos. Né? Olha só a situação, num frio tremendo. Né? Existem lugares na Rússia que faz uma temperatura de 30 graus abaixo de zero. Os cadáveres eram transportados em carroça, em Samara. Nessa foto de 1922 e 1923, olha aqui o braço da pessoa de fora da carroça. Olha a situação dessa pessoa. Olha só a situação. Esses são os resultados. Esses são os resultados do que esse homem satanista ele inventou, né? Da ideia que ele inventou.
Então, olha só a situação, né? Parece estar numa banheira, numa coisa assim, né? E olha só o soldado aí. O soldado, ele está gordo, né? O soldado está bem forte. Mas olha o povo aqui, ó. As mulheres passam por pessoas que morrem de fome durante o Holodomor, uma fome provocada pelo homem na Ucrânia soviética, que a Ucrânia fazia parte da União Soviética em 1932 e 33. Olha só o homem olhando, as pessoas estão mortas, morreram de fome, as pessoas passando, né? Agora, dá uma olhada nessa foto aqui. Agora, se você for sensível, né, até melhor que você feche os olhos. É melhor que você feche os olhos. Esse aqui é o Mel Online, é o jornal dailymail.co.uk no Reino Unido. Eu coloquei para traduzir. Então, essa foto aqui realmente é de realmente deixar qualquer um completamente fora não sei nem, não tenho nem palavras. Esse casal que estava aqui, olha só, vou mostrar a foto deles aqui, deixar um link, reduzir. A foto é impactante, tá? Se você quiser, você não precisa olhar. Esse casal está com cabeças, aqui vou ler a foto para você. Um casal russo vende partes do corpo humano, de um corpo humano de defuntos, em um mercado, o povo da Rússia, aqui está, começou a comer e a vender membros humanos devido à luta de alimentos durante a fome russa em 1921. Está aqui para você ler. Se você quiser ler em inglês, você pode ler também. Eu coloquei para traduzir, tá traduzido automaticamente. Então, o que estava acontecendo aqui? Esse casal desesperado, ele estava vendendo num mercado, aqui está, olha a cara deles, olha o rosto deles, estampado, o desespero. Eles estavam vendendo cadáveres, que está a cabeça de um, olha aqui. Eles estavam vendendo cadáveres porque as pessoas estavam vivendo num canibalismo. Isso em 1921. Isso em 1900, resultado do comunismo. Isso aqui é na Rússia. Você quer isso para o Brasil? É isso que você quer para o Brasil? Então não basta só orar, nós temos que tomar essas atitudes. Temos que tomar atitudes. Esse povo também devia ter pessoas que oravam. Mas eles foram permitindo coisas. Olha a que ponto eles chegaram. Canibalismo. No século XX, século passado, 1920. Na década de 20, dos anos do século 20 também. Então, eles estavam vendendo, vou até tirar a foto aqui para você voltar a olhar o vídeo, se você talvez não aguentou. Isso aqui é desesperador. A descrição desse link está aí no rodapé do nosso vídeo. Então, as pessoas... aqui está a notícia, cabeças humanas vendidas na banca do mercado por canibais. Imagens assombrosas seria, né? Mostram camponeses russos vendendo partes do corpo durante a fome na década de 20, que forçaram as famílias a comerem seus parentes. Seus parentes. É como a Bíblia fala daquela mulher que a fome tão grande em Samaria. E engraçado que aqui eu achei uma das cidades aqui, era Samara, parece até um nome igual, em que a mulher ela estava ali brigando, porque elas combinaram de uma matar o filho num dia e outra matar no outro, e elas comerem os próprios filhos, a mãe comendo o próprio filho. Isso na época da Bíblia. Mas isso aconteceu em 1920, vai fazer 100 anos atrás, daqui 2 anos. Apenas 98 anos atrás, né? Olha agora o resultado do comunismo para a nossa liberdade de expressão e de culto. Liberdade de expressão e de culto. Olha só, China, né, proíbe, notícias de agora, dia 7 de abril de 2018. China proíbe venda online de Bíblias. Online, não é nem do livro. Online também. Então lá não pode nem ter mais Bíblia online, nem no celular, né?
A China proíbe venda online de Bíblias como parte do reforço de seu controle religioso. Controle. Olha o controle acima de controle, em cima de controle, só controle. Então não existe liberdade, é puro controle. Olha outra notícia, antes de chegar nessa, eu vou ler essa aqui antes. Olha aqui, aqui está, Gospel Prime. A notícia que eu tinha lido antes é aqui, UOL Notícias, Gospel Prime. Aqui a data, não sei de quando é, 4/4/2018. China proíbe vendas de Bíblias por não seguir os valores, entre aspas, os valores do socialismo. Aqui está. Os valores do socialismo. Daqui a pouco eu vou mostrar por que eles não querem a Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia por quê. Qual é o motivo. Aqui, Gospel Prime também. Data 11/9 desse ano, 11 de setembro, há 15 dias atrás. China prende pastores, destrói igrejas e queima Bíblias. Missão pede que a ONU, pior ainda, impeça perseguição a cristãos na China. Mas você vê, falou de alguma coisa disso ontem? Falou alguma coisa hoje? Ninguém falou nada. Mas aqui está acontecendo. China está prendendo pastores, destrói igrejas e queima Bíblias. Aqui está a foto. Bíblias queimadas e igrejas destruídas na China. Então isso está acontecendo nos dias de hoje. Isso está acontecendo. Esse é o resultado do comunismo que muita gente, até mesmo evangélica, está dizendo que é uma coisa boa. Então vamos agora à palavra de Deus. O comunismo fracassou até na Bíblia com os santos apóstolos. Com os santos apóstolos. Eu estava conversando com um grande amigo meu aí, nós fomos amigos desde a infância. Ele se chama Alexandre, eu creio que deve até estar assistindo esse vídeo aí. Nós pregamos o Evangelho juntos, muitos anos. Hoje ele é professor de filosofia, é uma pessoa muito inteligente. Então, nós estávamos conversando exatamente sobre o comunismo, sobre o socialismo e essas coisas. Muito bem. E nós comentamos o seguinte, o comunismo, o socialismo, eu estava falando com ele, existiu uma época na Bíblia que realmente nós vemos que aconteceu, né? Inclusive os professores da escola usam exatamente essa passagem que eu estou mostrando para você da Bíblia, e um dia um professor até usou essa passagem, né, para falar comigo. Ele até me disse o seguinte, você acredita que... Deixa eu aqui ajeitar aqui melhor para você. Aqui. Eu sei que você é cristão, né? Isso faz muitos anos atrás. E o que você acha do comunismo? Então eu falei, olha, eu já li coisas de Luiz Carlos Prestes, eu gostava muito, mas eu acho que não é uma coisa compatível com a Bíblia. Então ele me disse o seguinte, mas na Bíblia fala do comunismo. E eu disse, mas aonde fala do comunismo? Então ele me disse a passagem, não me leu lá, né, a passagem, mas ele citou o seguinte, os apóstolos mandavam o povo vender tudo e eles distribuíam entre eles, e eles viviam todos, todos tinham tudo em comum. Isso era o comunismo. Então aquilo me deixou realmente em dúvidas. Eu disse, mas será que é verdade? Né? Então eu perguntei na época para o meu pastor, eu era muito jovem, tinha uns 16, 17 anos, e o meu pastor ele não soube responder, mas ele disse uma resposta mais ou menos assim, que não me convenceu. Ele falou, não, mas aquilo ali que os apóstolos fizeram é porque todos eram pastores. Né? Mas não é verdade, não eram todos pastores. Né? Então o que aconteceu, eu vou mostrar para você aqui, que é realmente a implantação do comunismo, mas naquele primeiro amor em que viviam as pessoas. Então, eles, por acreditarem que o Senhor Jesus iria voltar naqueles instantes, naqueles momentos, naqueles dias, então diz a Bíblia o seguinte, em Atos 2:44, olha só, todos os que criam estavam juntos, todos, mas isso em Jerusalém, estava acontecendo em Jerusalém. Pedro pregou, 3.000 pessoas se batizaram nas águas,
Então, o que aconteceu? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Presta atenção nessa palavra, comum. Daí veio a palavra comunismo. Todos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, olha só, vendiam suas propriedades, eles tinham propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Aí no capítulo 4, aqui embaixo, também tem a mesma referência, também tem a mesma passagem, dizendo o seguinte: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Olha aqui de novo. Né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles tratavam de repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, no capítulo 5 de Atos, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, isso era, na verdade, o quê? Era um comunismo. Sim, realmente, eles estavam fazendo isso. Mas uma observação, eles não fizeram isso porque Deus mandou. Deus não havia mandado eles venderem nada e estarem vivendo em comum todos. Não, Deus não tinha mandado isso. Então, Pedro até aceitou fazer isso na igreja de Jerusalém. Então, todos estavam ali, a igreja estava crescendo, mas todas as pessoas que estavam ali vivendo, algumas vendiam as suas coisas, repartiam todos, tudo era comum, mas isso começou a dar problema. Daí começaram a surgir os problemas. Para que você entenda que nem sequer na Bíblia, nem sequer Pedro dirigindo isso deu certo. Então, nem na época de Pedro, nem na época que os apóstolos estavam vivos, isso deu certo. E você sabe que hoje, 2018, tem candidato que ele está usando essa palavra, para que você acredite que vai dar certo. Então, se não deu certo com os apóstolos do Senhor Jesus vivos, os santos apóstolos do Senhor Jesus, não funcionou com eles, então você acha que vai funcionar no Brasil com algumas pessoas? Né? Então não vai nunca funcionar. Deus está mostrando na Bíblia que uma coisa que eles já tinham experimentado não funcionou para eles. Muito menos agora. Muito menos agora. Então eu vou mostrar agora para você aqui. Os problemas chegaram. Olha só, capítulo 6. Aqui eu tinha lido antes o capítulo 2 de Atos 4 e 5. Depois, no capítulo 6 de Atos, olha só, os problemas começam a acontecer. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, começou a aumentar de gente. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, na distribuição daquele comunismo, já estavam acontecendo brigas ali, problemas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra da palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então já estava acontecendo dois problemas. Problemas de briga entre eles, porque já estava havendo injustiça. Olha, uns já estão tendo mais, outros menos. Então já começou a discussão. Veja que isso sempre acaba em problema. Essa ideia de todos vamos ter tudo em comum, isso sempre dá problema, porque o ser humano, ele é pecador. O ser humano não tem ainda a capacidade de viver assim antes que o Senhor Jesus venha e ele mesmo governe nesse mundo. Então já começaram os problemas e outro problema que estava sendo criado.
os apóstolos tinham que deixar a palavra de Deus para estar ali administrando aquele sistema de governo. Então eu vou perguntar para você, você acha justo quem prega a palavra de Deus tem que deixar a palavra de Deus para estar metido com o governo? Aqui está dizendo que não. Aqui eles disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O que era servir as mesas? Era exatamente estar governando aquele grupo grande de pessoas. Então eles estavam ali, tinham que parar de pregar, tinham que parar de fazer a obra de Deus para estar ali participando daquele governo. Então eles mesmos chegaram à conclusão, não é razoável que a gente faça isso. Vamos então escolher pessoas que façam isso por nós. Já começou a empurrar o problema porque viram que o problema ia aumentar. Só que não para por aí. Vamos ver onde é que chegou o fracasso do comunismo até na Bíblia. Olha só, capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Infelizmente, essa resposta eu não tinha na época para dar para aquele meu professor, mas tomara que um dia ele possa ver esse vídeo, né? Os discípulos determinaram mandar, olha só, começou a haver uma miséria no mundo inteiro naquela época. E como diz o ditado, a corda arrebenta do lado mais fraco. Onde você acha que houve mais miséria? Né? Onde foi implantado essa ideia de que a igreja vendesse tudo e vamos dividir entre os pobres? Olha que coisa linda. É uma ideia linda. É uma ideia muito linda. Cada um vai vender o que tem, vamos dividir entre nós, os pobrezinhos também vão receber. Isso é muito lindo. Na teoria é lindo. Né? O comunismo, na teoria, é lindo. Inclusive, um dos livros que influenciou o comunismo no mundo se chama Utopia. Porque o próprio autor do livro ele disse, isso aqui que eu estou escrevendo é um sonho, uma fantasia, uma utopia que nunca vai dar certo. Né? Mas existem pessoas que sim, acreditam que isso vai funcionar um dia. Nem na igreja, com os santos apóstolos, com Pedro, com João, com Tiago, nem com eles funcionou isso. Mas tem gente que ainda ela é tão ingênua, para não dizer outra palavra, para não olhar com maus olhos, mas tem pessoas que são ingênuas e outras que são realmente maliciosas. Né? E que elas querem controlar, elas que querem fazer a divisão. Então, não funcionou. Aconteceu uma miséria tão grande, começou a acontecer uma miséria no mundo, uma crise mundial, e olha onde que isso terminou afetando. Diz aqui, olha só, os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, exatamente naquele lugar, na igreja em que eles estavam adotando esse tipo de ideia de comunismo. Então, aquele povo começou a precisar de socorro. Passaram alguns anos, olha, capítulo 11. Então, começou já a haver a miséria. Por quê? Porque tudo que eles tinham dividido, vendido, melhor, eles tinham vendido as coisas, estavam dividindo. Então, ia ter uma hora que ia acabar aquilo. E quando acabasse, ninguém estava trabalhando, todo mundo estava ali. Então, quando acabasse, esgotasse o que tinha acabado de vender, ia chegar a miséria. Isso é uma questão de matemática. Né? Você tem 10, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Vai ter uma hora que vai acabar. Se você não está acrescentando nada, você só está dando a comida, vai ter uma hora que vai acabar. Isso é lógica. Então, o que aconteceu? Aquela igreja caiu em miséria. E adivinha quem foi que tinha que agora que resolver esse pepino, essa bomba? Né? Olha só, o apóstolo Paulo, está escrito aqui, o que eles com efeito fizeram enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Saulo era o antigo nome do apóstolo Paulo. Então eles tiveram que socorrer os irmãos que estavam vivendo na Judéia. Em outras palavras, fracassou. Paulo teve que consertar o desastre. Olha o que Paulo escreve aos romanos. Agora eu vou a Jerusalém. Aonde? A Jerusalém, que era onde estava a igreja que havia sem a direção de Deus, sem a ordem de Deus. Mas eles, naquele impulso, e por acreditar, né, também que Jesus ia voltar naquele momento,
Mas eles tomaram uma decisão errada, que foi exatamente, vamos vender tudo e vamos dividir entre todos os pobres e vamos viver nesse comunismo. Né? Em Jerusalém eles fizeram, era a igreja de Jerusalém. Agora, Paulo escreve aos Romanos, ele disse assim, agora eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Santos significa as pessoas de Deus. Né? Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, outras regiões, fazerem uma coleta. Coleta significa uma arrecadação de dinheiro. Então, olha o que aconteceu. Cristãos da Macedônia e Acaia tiveram que arrecadar dinheiro para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, você consegue entender que aquilo resultou em pobreza e miséria até na igreja? Até com os apóstolos que poderiam fazer milagres naquela época, eles poderiam fazer coisas extraordinárias, mas veja o que estava acontecendo. Veja em que resultou aquele sistema. Né? Até a Bíblia mostra que não funciona. Nem na igreja primitiva, nem com a presença dos 12 apóstolos funcionou. Você acha que hoje vai funcionar? Pense bem. Então, Paulo ele teve que consertar o desastre que Pedro, que os apóstolos ali acabaram, infelizmente, fazendo. Foi um erro. Infelizmente, foi um erro. Então, agora Paulo tinha que viajar à Macedônia, ele tinha que viajar à Acaia, arrecadar uma grande oferta com os outros cristãos de outras partes, para trazer o dinheiro e levar aos pobres, que eles tinham ficado pobres em Jerusalém. E existe outra passagem que diz isso. Ele diz também, lá aos Coríntios, diz assim, quanto à coleta significava essa arrecadação, que se faz para os santos, olha só. Eles tiveram que arrecadar para sustentar aquele povo. Né? Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Né? Então era outra igreja também, além de Macedônia, além de Acaia, teve Galácia, teve aos Coríntios. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Ele que já está mudando aqui. Ele não falou assim, ó, vocês também vão vender tudo e dar para eles. Não. Ele disse, olha, o que vocês puderem ajuntar, conforme a sua prosperidade, né, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, alguns mensageiros iam levar aquele dinheiro até Jerusalém, olha só, para levar a vossa dádiva, a vossa oferta a Jerusalém. Então, o que eles estavam falando aqui? Na verdade, tudo isso aí era consertar um problema que tinha acontecido na igreja. E qual era o problema que tinha acontecido na igreja? Aquele problema que, com o apóstolo Pedro, né, à frente ali da igreja em Jerusalém, Tiago também, então eles permitiram que todos vendessem tudo e acontecesse aquela divisão. Olha que lindo, comunismo é lindo, mas nós temos o Espírito Santo, nós somos de Deus, vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Teve que outras pessoas socorrer o apóstolo Paulo, ir para outros países, recolher dinheiro com outras pessoas e trazer dinheiro para eles que estavam morrendo de fome. Né? Ah, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por que estava faltando com eles? Porque foi um erro. Foi um erro o que eles fizeram. Né? Em Atos 24, Paulo ele diz assim, ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação, que era Israel, esmolas e ofertas. Esmolas. Tá bom? Claro que esmola no sentido bíblico era algo muito diferente do que a gente entende hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos atualizar então os assuntos. Você quer que o nosso povo viva de esmola de outros? Você gostaria de viver de esmola de outros? Então nós não podemos cometer os mesmos erros, porque os erros que Deus permitiu que acontecesse exatamente para servir de lição para aqueles que viessem depois. Né? E em 2 Coríntios 8 também fala, o apóstolo Paulo, todas essas referências estão na descrição do vídeo. Ele fala dessa coleta, dessa arrecadação que ele teve que fazer no ministério dele,
exatamente para sustentar as pessoas pobres. Olha aqui, ó, pobres, que eles ficaram lá em Jerusalém como resultado daquele comunismo. Paulo não aceitava o comunismo, o parasitismo na igreja. Parasita é aquele que vive às custas dos outros. Paulo era contra isso. Olha o que ele diz em 2 Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Olha que diferença. Ele já tinha visto que tinha dado errado. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não quero comer pão dos outros, não. Não quero, nem de graça comemos o pão de homem algum. Mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele não queria que ninguém ficasse ali sustentando ele, e não queria que ninguém fosse sustentado por outros. Não porque não tivéssemos autoridade ou direito, não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Então ele estava com isso, condenando esse parasitismo. Condenando, mas eu aceito que que o governo me sustente. Eu não quero esmola do governo. Nós não podemos aceitar isso, né? Vamos trabalhar com fadiga e trabalho, não sermos pesados para ninguém, né? Então diz aqui, ele continua dizendo, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso. Era uma ordem. Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Tá vendo? Olha a diferença. Não quer trabalhar, então não vai comer. Era uma ordem que ele tinha dado. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. O que é desordenadamente? Olha o que ele diz em seguida que você vai entender. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então eles não estavam trabalhando e esperando que outro... Esse é o comunismo. Isso é exatamente a ideia do comunismo. Então, o governo vai sustentar todo mundo, nós não precisamos trabalhar, vamos ficar aqui e tudo vai ser igual para todo mundo, um prato de sopa para todo mundo. Não, ele não aceitava esse tipo de coisa. Não quer trabalhar, não vai comer. Olha só, mas ele era ruim. Ele não era ruim, é o que está escrito na palavra de Deus. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, não o pão dos outros. O seu próprio pão. Cada um tem o seu trabalho, tem o seu pão. Não existe essa coisa de o pão em comum. Vamos ter o pão em comum, vamos viver todos em comum. Não. Cada um trabalhe com as suas mãos e coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, ou seja, continua assim a caridade. Continua ajudando as pessoas mais necessitadas. Mas cada um, quem quer comer, vamos trabalhar. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, olha só, se alguém não quer obedecer isso aqui, que você quer comer, então trabalhe, notai o tal. Até hoje nós temos que fazer isso. Sabe? Observar bem quem são essas pessoas que pregam esse parasitismo, esse tal comunismo. Se alguém não quer obedecer isso, notai o tal, e não vos mistureis com ele. Olha só. Como é que você pode se misturar e levantar e tirar uma foto com o livro de Karl Marx? Não se mistura, meu amigo. A ordem da palavra de Deus, não se misture com aqueles que querem parasitismo. Não se misture. Nós temos que viver todos em comum, vamos dividir tudo e a propriedade coletiva de tudo. Nada é de ninguém. Então, essa casa não pode ser sua nem minha, é tudo do governo e o governo decide para quem vai dividir. Né? Então, você trabalhou a vida toda, você construiu sua casa, você construiu o seu negócio, você comprou o seu carrinho, você construiu coisas, adquiriu bens com o fruto do seu suor e trabalho, mas, de repente, olha, quer saber de uma coisa? Ninguém agora é mais dono de nada. Isso é o comunismo. Ninguém vai ser dono de nada. Então, nós vamos dividir. Quem vai dividir? Quem vai estar na frente dessa divisão? Quem vai administrar isso? Nem com os apóstolos funcionou. Você acha que com um ser humano nos dias de hoje vai funcionar?
Alguém vai conseguir dividir e todos aceitarem? Naquela época já começaram os problemas. Né? Imagina hoje em dia, que guerra que não seria. Muito bem, então não se mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo. Né? Não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Mas não se mistura com ele. Cristo condenou o parasitismo comunista. Cristo condenou o parasitismo comunista. O povo já estava mal acostumado. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, a multidão que ele havia multiplicado os pães, dado pães e peixes para eles. Então, eles entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Eles sentiram fome, vamos atrás de Jesus de novo, ele vai dar pão para a gente de novo. Jesus, porém, respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Está vendo? Olha o Senhor Jesus já também criticando e condenando isso. Vocês estão vindo atrás de mim só porque vocês querem pão. Então vocês não querem mais trabalhar, vocês não querem mais fazer, vocês só querem agora comer o pão, né? Viver às custas de Deus, sendo que Deus ele criou o ser humano e antes do ser humano pecar, antes ainda, Deus deu uma ordem para o ser humano, você vai cuidar do jardim do Éden, você vai trabalhar e com o suor do teu rosto comerá, sim, mas antes ele já tinha dado a ordem, você vai trabalhar, você vai cuidar desse jardim. Você não vai viver às minhas custas apenas. Você também tem que, com o suor do teu rosto agora, você vai comer o seu pão. Né? Mas o povo, eles viram que Jesus multiplicou pão e peixe, então eles foram atrás. Eu quero sempre Jesus. Né? E Jesus já estava vendo que o povo já estava mal acostumado. Contudo, a caridade cristã continua, mas sempre espontânea. Você quer ajudar os pobres, você tem que ajudar os pobres você sendo cristão. E ajudar muito mesmo. Ajudar a sua igreja, ajudar o local que você frequenta. Sim, você tem que ajudar sempre. Pessoas que você percebe que são dignas da sua ajuda. Ajude, ajude. Ajude, mas olha o que diz a Bíblia. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. No seu coração. Você tem vontade de vender tudo que você tem e dar para todos os pobres? Faça, mas se for uma vontade do seu coração. Não porque ninguém mande, não porque o governo quer, não porque outras pessoas lhe imponham isso, mas do seu próprio coração, não com tristeza ou por necessidade. A caridade não pode ser feita você está triste porque você não queria dar, não queria ajudar, mas você tem que fazer. Não, nós temos que ser um povo generoso. O povo de Deus é um povo realmente generoso. Os únicos que podem ajudar os pobres nesse mundo é a igreja, é o povo de Deus. E quando o povo de Deus não ajuda, o que acontece? Né? Mas não só ajudar dando peixe, é dando a vara, ensinando a própria pessoa a pescar o seu próprio peixe. Porque ela vai ficar mais feliz quando ela pescar o próprio peixe dela que quando receber um peixe de graça que vem da sua mão. E quando ela receba um peixe de graça da sua mão, ela vai se sentir feliz. Mas ela vai se sentir meio endividada. Agora, quando ela aprenda a pescar, você ensinou essa pessoa a pescar, deu uma vara para ela e falou, olha, vai agora. Vai agora. Jesus não foi pescar. Ele falou para os discípulos, olha, lança a tua rede agora desse lado que vai dar certo. Então eles mesmos foram pescar. Né? Eles mesmos pescaram. Então quando você pesca o seu próprio peixe, você se sente mais feliz do que receber peixe dos outros. Não é verdade? Então, ensinar as pessoas a pescar é muito melhor do que dar apenas o peixe. Nós temos a obrigação de dar o peixe. Claro que nós temos. Sendo igreja, sim. Mas, se você der o peixe hoje, amanhã e depois, é como nós lemos aqui, as pessoas vão ficar mal acostumadas com aquilo. Infelizmente. Né? A caridade, ela não foi tirada da Bíblia. Ainda existe. Inclusive, diz aqui, olha, Deus ama o que dá com alegria. O que dá com alegria. Distribuiu, deu aos pobres.
a sua justiça permanece para sempre. Né? Jesus não, ele não aboliu a caridade, não. Tem que se fazer a caridade. Todas as passagens que o nosso Senhor Jesus ensina a caridade são ordens dadas à igreja. Jesus manda que a igreja que faça a caridade e a iniciativa privada, ou seja, a própria pessoa que faça a caridade, mas nunca o governo. Jesus nunca ordenou que o governo tem que fazer a caridade, mas sempre quem? O indivíduo. Sempre quem? A igreja. A igreja sim ajude os pobres. Sabe, muitas vezes pessoas dizem, não, mas a igreja não tem obrigação de ajudar os pobres. Não, a igreja, ela precisa sim ajudar os pobres também. Tem que ajudar os pobres também. Claro que sim. Né? O indivíduo cristão, ele tem que ajudar também. Mas não é o governo. Jesus não diz que o governo tem que fazer a caridade. Né? Isso aí não é o papel do governo. A única vez que a igreja aceitou, concordou que o governo fizesse caridade para ela, por exemplo, foi na época de Constantino, do imperador. E você já sabe em que deu tudo isso. Né? Outro desastre. Quando, no caso do jovem rico, o Senhor Jesus pede a ele renúncia total para ser chamado para o evangelho. Quando Jesus manda o jovem rico vender tudo que ele tem e dar aos pobres, é porque Jesus queria que ele fosse um apóstolo. Jesus tinha planos que ele fosse um apóstolo. E os apóstolos realmente eles não iam ter nada. Inclusive, essa é a minha visão pessoal do que é ser pastor. Né? Talvez eu possa estar errado nesse sentido. Né? Mas eu, pessoalmente, eu creio que aquele que quer viver trabalhando apenas pregando a palavra de Deus, então ele não teria, pela palavra de Deus, ele não tem direito de ter as suas posses pessoais. Não, se ele vive só da palavra de Deus, então, como o apóstolo Paulo diz, estejamos contentes com a comida e com a vestimenta. Então, ele não, na minha visão bíblica, sobre o homem de Deus, sobre o pastor, e eu posso estar errado, mas aquele que se dedica apenas a pregar a palavra de Deus, então ele não tem esse direito. Então, por isso que o Senhor Jesus disse ao jovem rico, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres e vem e me segue. Ele estava, na verdade, fazendo aquilo e chamando aquele homem para ser um apóstolo, um pregador do evangelho, e viver só do evangelho. Tanto que se você ler aqui, eu coloquei para você Mateus 19, 27, Mateus 19, 27 e 29, você vai entender que era para isso que Jesus estava chamando ele. Né? Não era uma ordem para que ele fosse salvo, ele ia ter que distribuir tudo que tinha. Né? E também no mesmo capítulo, só que aqui em Marcos 10, ele não condenou o fato de pessoas terem riquezas, mas sim de confiar nas riquezas. Né? Então não podemos mal interpretar as coisas para enganar ninguém. Né? As pessoas, os governantes e candidatos ao que seja, não podem querer usar palavras da Bíblia para querer defender uma doutrina, uma filosofia criada por um homem endemoniado, como nós já vimos já. E o que a Bíblia apoia? Isso é muito forte. A Bíblia ela apoia, sabe o quê? Primeiro, o empreendedorismo. Vou mostrar para você já. Segundo, o livre mercado. Vou mostrar para você já. Terceiro, a propriedade privada. É tudo contra o comunismo. Por isso que a Bíblia é proibida na China, em Cuba. Por isso que a Bíblia é proibida na Coreia do Norte, perdão. Por isso que logo, se a igreja não fizer nada, se os cristãos não fizerem nada, se o povo do Brasil não fizer nada, logo vai ser proibida aqui. Por quê? Porque a Bíblia ela apoia, sabe o quê? Empreendedorismo. Ela apoia livre mercado. Ela apoia propriedade privada. Sim, privada, cada um tem o seu. Ela apoia a caridade, eu coloquei entre aspas, privada, para que você entenda que não é a caridade do governo, que ninguém viva do governo, não. Sabe, que exista a caridade, mas entre indivíduos, entre a igreja que faça esse papel. Né? A Bíblia apoia o empreendedorismo. Olha o que ela fala da formiga.
Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ó o parasita, né, que quer viver da ajuda de governo. Vai ter com a formiga. Olha para os seus caminhos e seja sábio, pois ela não tendo chefe, ela trabalha por conta própria. Ela não tem patrão. Isso é a ideia. Vai fazer a mesma coisa. Vai ter com a formiga. Quer dizer, vai fazer a mesma coisa. Não dependa de patrão, não. Vai lá você mesmo. Ela não tem guarda que fica vigiando ela, que fica batendo nela para ela trabalhar. Nem dominador, não tem ditador. Ela não tem ditador. É contra isso a Bíblia. Ela prepara aqui, depois eu vou ajeitar aqui a palavra, né? Prepara no verão o seu pão, não o pão dos outros. Ela não quer comer o pão de ninguém, não. É o seu próprio pão, que ela mesma trabalhou, ela mesma sem ter patrão. Ela tem o seu próprio trabalho, o seu próprio negócio. Ela foi lá e aprendeu a trabalhar e buscar a folhinha, e carregar a folhinha, e guardar a folhinha. Então ela prepara no verão o seu pão na cega. Isso é maravilhoso. Provérbios capítulo 6, versículo 6. A Bíblia mostra o empreendedorismo. A Bíblia mostra o livre mercado. Não vou ler tudo, mas está em Provérbios capítulo 31, aqui está embaixo, Provérbios capítulo 31, onde fala da mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos, ela não fica só dependendo do marido. Ela vai lá e trabalha. A Bíblia está elogiando esse tipo de mulher. É uma mulher empreendedora. Olha só, como o navio mercante. Olha o que a Bíblia fala, mercante. Sabe o que significa mercante? Relacionado ao mercado. Por isso que eu coloquei aqui o livre mercado. Por isso que a Bíblia é proibida no comunismo. Porque a Bíblia está ensinando a você ser como um navio mercante. Ela traz de longe o seu pão. Levanta até mesmo de noite para dar de comer os da sua casa. Olha só, ela trabalha em casa e distribui a tarefa das suas servas. Ela tem empregadas. O que não era só escravo, isso aqui era pessoas que trabalhavam com ela e para ela. Então ela era também chefe. Olha o que essa mulher faz que a Bíblia elogia. Ela examina uma propriedade e adquire a propriedade. Né? Então, é propriedade privada, ela vai lá e compra uma propriedade. Ela vai lá e examina, eu quero essa casa, ela vai lá e compra. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, não com a mão do governo. Né? Olha só, a Bíblia fala de mercadoria. Ela vê que a sua mercadoria é boa, ela tem mercadoria. Por quê? Porque ela vive no mercado. Ela comercializa alguma coisa. A Bíblia está elogiando esse tipo de mulher, não a mulher parasita. Né? A sua lâmpada não se apaga de noite, porque ela está trabalhando até de dia e de noite. Abre a sua mão ao pobre, olha só, a Bíblia também nunca nega a caridade. Porque existem pessoas pobres. E Jesus disse que sempre haverá pessoas pobres no mundo. Ela estende as mãos aos necessitados, ela é uma mulher generosa, não é aquela pessoa avarenta. Né? Veste a sua família de escarlata, que era um tipo de roupa, né? Era a cor escarlata, porém era um tipo de roupa, até uma roupa fina. Né? Eles não estão maltrapilhos, não, porque ela está trabalhando, ela faz para si cobertas de tapeçaria. Ela não fica só em casa dependendo do marido. Né? Olha que maravilha, a Bíblia elogia essa mulher, faz panos de linho e vende-os. Olha só, ela trabalha, ela vende, ganha o dinheirinho dela. Entrega cintos aos mercadores, de novo a palavra aqui relacionada a mercado, por isso que eu coloquei o livro mercado. A Bíblia fala disso. Né? Aí depois diz, mas a mulher que teme ao Senhor, e se referindo a essa mulher, essa sim será louvada. Né? Está elogiando essa mulher. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Olha só, o seu próprio trabalho vai dignificar, vai engrandecer ainda mais essa mulher. Isso está ensinando para que nós sejamos, e não dependentes de um sistema parasita. Né? Deus protege a propriedade privada, aqui como colocamos aqui no 3, olha só. Né? 3. Deus protege a propriedade privada. O 8º mandamento dos 10 diz, não furtarás. O que é furtar? É roubar aquilo que é dos outros. Então, cada um tem as suas próprias coisas. Não é tudo em comum. Cada um tem a sua própria coisa. E Deus ordena que não se roube o que é do outro.
O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. O que nós temos em comum é o amor. Podemos ter muitas coisas em comum, mas o que você tem é teu. O que é meu é meu. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Mas isso é o que a Bíblia diz. A propriedade privada. Você tem o seu filho que não pertence ao Estado. Ele pertence a você, à sua família. Você tem a sua casa que não pertence ao Estado. A sua casa pertence a você. Você trabalhou, você lutou, você estudou anos. Você perdeu o fim de semana, você estudou de madrugada, você gemeu para conseguir. Você chorou lágrimas de sangue. Ah, mas é herança. Não importa que é herança. O seu pai trabalhou, você não pôde ver o seu pai porque ele estava trabalhando. Então, para quem que você acha que ele deve deixar? Não é verdade? Então, é seu. Então, não furtarás, a Bíblia está protegendo a propriedade privada. Isso é muito sério. Por que no comunismo não há roubo? Porque tudo que existe naquele país não pertence às pessoas, é tudo do governo. É tudo do governo. Então ele pode, por exemplo, dizer, olha, a partir de hoje essa casa não é mais sua. Vão morar aqui 3 mendigos, vão dormir aí no quarto da sua filha. Isso é comunismo, meus amigos. Ah, mas não vai chegar a esse ponto. Pergunte aos nossos vizinhos venezuelanos. Pergunte aos nossos vizinhos cubanos. Vizinhos, hein? Não estão longe, não. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Propriedade privada. Não é a casa do governo. Não cobiçarás, é um pecado interior, a pessoa quer a coisa dos outros. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a casa é dele, a casa não é do governo. A Bíblia ensina isso, por isso que a Bíblia é proibida no comunismo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Daqui a pouco haverá essa lei também, que é a mulher de todos. O comunismo também no casamento. E já existe o poliamor. Já existe, hein? Escute bem, o absurdo que estamos chegando. Pesquise depois na internet uma coisa chamada poliamor. P-O-L-I, amor. Poliamor. É comunismo da mulher, do marido. É comunismo. Teu marido é comum, ele é de todo mundo. Tua mulher é de todos. Né? Não cobiçarás, a gente não está fazendo piada, não. É o mundo como está. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, o servo é dele. Nem a sua serva, nem o seu boi. O boi é dele, não é teu. Nem o seu jumento. Nem coisa alguma do teu próximo. Isso é propriedade privada. Não estou falando aqui que a mulher é uma propriedade privada, não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que, além da nossa família, que nós pertencemos uns aos outros, mas existem as coisas que são propriedades. E cada um tem a sua própria coisa. No Novo Testamento, também diz isso. Para que não venha ninguém dizer, mas isso é no Antigo Testamento. Pois é, mas no Novo também diz. Pedro, ele disse assim, para Ananias, guardando não ficava para ti sobre a casa que ele vendeu. Ele, para querer se mostrar, ele vendeu uma casa e disse que queria dividir a casa dele com os pobres. Mas quando ele foi dar, ele cresceu o olho e já não cumpriu a sua promessa. Você prometeu, você tem que cumprir. Mas ele foi malandro, quis usar de malandragem e não cumpriu a sua promessa. Então Pedro falou, olha, vem cá, você mentiu, você está mentindo. Você não era obrigado a vender nada. Se você guardasse isso, seria teu, olha que é propriedade privada. Não ficava para ti e vendida não estava no teu poder, ou seja, pertenceria a você, o dinheiro é teu. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pois bem, meus amigos, então nós estamos aqui, terminando aqui essa nossa live de hoje, que eu creio que foi algo que deu para tirar algumas dúvidas, e se alguém mais tenha alguma dúvida, nós estaremos aqui para ajudar a todos, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos
por esse dia e por cada pessoa que assiste esse vídeo hoje, amanhã e sempre. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor guarde e proteja o nosso país e não deixe nenhum de nós sermos enganados, principalmente aqueles que são teus. Meu Deus, não nos deixe, Senhor, cair em falsas ilusões, porque a Bíblia está mostrando coisas que não funcionaram nem mesmo naquela época, muito menos agora. Então nós te agradecemos e colocamos essa nação nas tuas mãos e oramos por todos os necessitados desse país e por cada igreja, que, Senhor, eu creio que será muito usada a igreja para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Abençoa essa nação, derrama o teu poder sobre essa nação, abençoa a nação de Israel, abençoa a nação também dos Estados Unidos. Abençoa sim, meu Deus, o Brasil. Abençoa, meu Pai, para que os valores cristãos, os valores da palavra de Deus, eles permaneçam vigorando nesse país. E a liberdade para todos nós, todos nós, sejamos pastores, sejamos indivíduos, sejamos jornalistas, sejamos políticos, que todos tenhamos liberdade nesse país, até o dia que o Senhor retire a tua igreja e o teu espírito desse mundo. Em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam que assim seja. Graças a Deus. Meus caros amigos, que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite e até a próxima.